Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa espírita. Vamos fechar os nossos olhos agora para a gente poder dar abertura na nossa semana espírita, com o coração aberto, cheio de alegria, com muito agradecimento no nosso coração pelo estudo que nós vamos ter hoje. Que os mentores espirituais possam nos inspirar, que a gente possa receber a essência da mensagem, levar para dentro dos nossos corações, para dentro das nossas ações. Que o Mestre Jesus, todos os nossos anjos da guarda, possam estar conosco, caminhar conosco durante essa semana, em todas as reuniões de todas as casas espíritas. Colocamos no nosso sentimento, no nosso pensamento, aquelas pessoas que não puderam estar aqui presentes, que não puderam participar dessa alegria, que é participar deste banquete espiritual, que eles possam também ser banhados pelos fluidos que daqui serão emanados. Agradecemos a presença também dos nossos irmãos desencarnados, que estão aqui presentes, necessitados como nós, de auxílio, de ajuda e de compreensão. Que eles também possam receber e ser amparados nessa escola, ser amparados em hospitais, no plano espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, principalmente daquele que reside dentro de nós. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Não há problema nenhum de eu cantar depois do início, não pode? Deixa eu fazer uma pergunta. Legal, microfone. É só você procurar. É. O quê? Se essa não deu certo, você pode estar certo. Deus te deu uma chance. Se você for
Se você for aqui, conta pra reconstruir. Se você for aqui, conta pra reconstruir. Aí na frente posso tirar? Eu vou rodar. Eu sou da casa. Obrigado. Eu pedi o esposo dela para pegar. Acho que ele... Ai, desculpa dar o trabalho aí, tá? Boa noite. Depois eu me apresento melhor. Eu vou tocar primeiro, que aí eu me ambiento e a gente começa a conversar. Vou tocar só uma música para a gente aproveitar essa energia boa. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germen do amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu, cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade, brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu, cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade, brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim, nessa caminhada de luz sem fim.
Agora me sinto melhor. Depois que a gente canta, tudo faz mais sentido. Vocês me escutam bem? Não gosto de microfone. Se alguém começar a não escutar, aí, porque eu sou rouco também. Apesar de não gostar do microfone, preciso dele. Se minha voz começar a sumir, não fiquem sem jeito. Pode levantar e dizer, ó, tá baixo. Aí eu pego o microfone, tá bom? Eu me chamo Lucas. Eu já não sei mais de onde eu sou, que eu era do Rio, mas fui importado para cá. E tem um ano que eu conheci aqui a região, através da Jéssica, que é minha companheira. Inclusive, o Divino falou do evento de Guaxupé. Vão ao evento de Guaxupé, que é muito bom. Foi lá que eu conheci a Jéssica. Se não tivesse ido, não estava casado agora. E eu estou muito feliz, não só pela temática, não por estar aqui mais uma vez, não só por isso, mas porque isso aqui é um momento muito especial. Eu sou um apaixonado pelo movimento espírita. É difícil reunir a família espírita. É difícil unir a gente no mesmo propósito. É difícil fazer com que a gente se desloque e nos encontremos numa mesma festividade, numa mesma comemoração. Temos nossos percalços, nossos desafios, nossos limites. Já é difícil frequentar a casa espírita. Nos deslocarmos para um evento que reúne toda a família espírita do município é um desafio. É um desafio e é um banquete muito especial. O Divino, é a 46ª edição. É isso? Pensem, há 46 anos a família espírita se reúne aqui. Com certeza fases tivemos, eu já me sinto parte. 33? Não entendi. São 2 por ano. Então são 33 anos. Nesses 33 anos, muitos desafios foram vencidos para que esse trabalho continuasse. Eu acredito que outros pioneiros, em algum dado momento, sentiram, segue ou não segue? Conseguimos manter o evento ou não? A gente vai dar conta de fazer? Muitas vezes pessoas se sacrificaram para conseguir manter a atividade. E isso é muito importante para que a gente permaneça quanto família espírita. No mundo tão complexo que a gente tem vivido, em tempos tão paradoxais, a doutrina espírita tem um papel muito importante. E ela não vinga em seu papel se nós não permanecermos unidos. Então é necessário que a gente se goste, é necessário que a gente se visite, é necessário que uma casa acolha a outra. Eu venho de um município que já tivemos 43 instituições. Hoje nós somos 25 instituições. E às vezes no mesmo bairro, uma casa aqui, a outra aqui. Uma passa por uma dor e a outra não sabe. É porque nós estamos vivendo isso nos nossos universos pessoais. E as nossas instituições acabam refletindo isso. Então é importante que a gente... Vamos nos usar dessa comemoração para refletirmos um pouco, para além da temática que a gente vai conversar, tem faltado em nós amor. Amor. Tem um espírito pioneiro e incansável que trabalha conosco e nos vigia, nos acompanha desde os primórdios do movimento espírita no Brasil. Ele é nosso patrono, é o Dr. Bezerra de Menezes. Todo mundo aqui já ouviu falar. Vocês imaginem o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes para nos manter unidos. Porque a gente se divide por qualquer coisa. A gente se distancia por querela, por simples opinião. Então, nessa noite eu queria começar a nossa conversa. Hoje é o início da Semana Espírita. Que a gente pense acerca disso. Vibre pelo movimento espírita. Porque se uma casa perece, a outra morre um pouco também. E cada vez que a gente se distancia, nosso movimento vai ruindo. Nós temos papéis muito importantes. Vocês imaginem que em Piuí, as casas que estão fundadas e aqui, continuando seus trabalhos, têm um papel que outras religiões não conseguem desempenhar. E não é que a gente está aqui desmerecendo o papel de outras religiões.
Elas têm papéis distintos. Mas quantos lugares o evangelho é conversado com a clareza com que a gente conversa? Quantos lugares Jesus é revelado da maneira que a gente entende? Quantos lugares como esse os espíritos são tratados como identidade, como personalidade? E do outro lado da vida são muitos precisando de conforto. No nosso município aqui, como em tantos outros, a loucura, a depressão, o suicídio aumenta de maneira exponencial. Nós temos um papel preponderante de apaziguar os conflitos. Eu tenho visto casos espíritas brigando, discutindo por política, por opinião. Não é tempo para isso. Esse é o ápice do momento delicado. E Jesus conta com cada um. Mesmo quem está chegando aqui pela primeira vez. Precisamos arregaçar a manga, sabe? E ir diante do trabalho sem temor. E não haverá sucesso sem fraternidade. Então eu queria convidar vocês, numa fala mais enérgica, que a gente pense em como é gostoso estar aqui. Quando acabar, não sai correndo. Abraça um por um. Olha no olho. Agradece a presença de quem aqui está. Agradece o esforço de quem aqui veio prestigiar. E na semana, no dia seguinte, faça o esforço de prestigiar também. Vamos nos unir mais. Nossa família espírita está precisando disso. Para que a gente cresça em número, nosso objetivo é quantitativo? Não. Ele representa um pouco. Nosso objetivo é que a nossa tarefa de fraternidade, de caridade, de socorro cresça. Então, eu queria começar assim, agradecendo a vocês por estar aqui. Todo mundo aqui abriu mão de muita coisa para estar aqui. Agradecer a vocês pelo esforço que fazem, cada um na própria tarefa. E vamos ao encontro no nosso estudo de hoje. No Espiritismo, nós temos no Livro dos Espíritos o nosso início. A nossa base. De todas as 5 pedras, essa é a pedra angular. É nela que se alicerça o nosso conhecimento basilar. E a gente tem usado pouco o Livro dos Espíritos. As estatísticas mostram que a gente acessa pouco a parte filosófica, científica do Espiritismo. E é difícil entendermos as outras obras se nos falta a linguagem, o vocábulo. Kardec fez um trabalho minucioso junto aos espíritos para nos deixar esse legado profundo. Então, é difícil, no meio espírita, aqueles que se debruçam no Livro dos Espíritos e estudam 1, 2, 3 e usa como um livro de cabeceira. Nós usamos muito o Evangelho, porque a gente diz que o Evangelho é aquele que trata das questões morais. Hoje a gente vai tratar de um tema que passa pelo aspecto científico, filosófico e religioso. Vamos tratar das leis que organizam não só a nossa sociedade, mas toda a criação. Nós inauguramos esse encontro falando dessas leis que nos organizam, que nos limitam, que nos auxiliam nessa relação entre nós e tudo que o Criador nos oferece. Quando o Divino me convidou e passou lei de conservação e destruição, dos outros temas eu falei assim, nossa, esse é difícil, é polêmico, porque a gente vai tratar de pena de morte, a gente vai tratar das nossas relações com os animais, a gente vai tratar sobre ecologia, e a gente tem gostado de escutar sobre isso, porque a gente, quanto sociedade, está avançando nesse sentido. Às vezes parece até que a gente está retrocedendo. Não há retrocesso na evolução. Mas parece que a gente está voltando a certos processos que parecia que a sociedade já tinha avançado. Então, não tenho a intenção aqui de dividir minha opinião com vocês. A minha opinião eu guardo para o meu lar, para a minha casa. Hoje a gente vai conversar sobre espiritismo. Lei de conservação e lei de destruição, vocês vão de convir que a segunda a gente entende bem. A gente entende bem lei de destruição. Destruição é uma palavra que a gente compreende. Conservação está longe disso.
mal a gente conserva a ferramenta que nos oferece. Quantos de nós aqui pode dizer que termina a encarnação com o corpo em bom estado, em condição de entregar à natureza como alguém que completou a tarefa? Fica sempre um suicídiozinho. O Emmanuel tem uma página que ele diz assim: a cada dia parece que é um suicídiozinho que a gente deixa. Porque a gente vai se matando aos poucos, com excessos de toda a ordem. E aí, quando eu falo em excesso, a gente pensa logo no material, no que come, nos tóxicos que se usam e nos nossos pensamentos. Foi semana retrasada que eu fiz a palestra sobre suicídio? Foi semana passada. Aí entrou um companheiro, como se fosse um morador de rua, pela porta, e na porta disse assim: eu posso entrar? Aí eu disse assim: claro mesmo. Aí ele deu mais um passo, parou na porta e disse assim: mas vocês vão me receber do jeito que eu tô? Né? Vocês vão me receber na condição que eu tô? Era a espiritualidade que estava fazendo a pergunta para todos nós. E aí eu disse para ele assim: claro, meu irmão, essa aqui é a casa de Jesus. Se você não for recebido, a gente, muito menos. Aí ele: mas eu tô com um cheiro ruim. Aí eu soltei baixinho, dizendo assim: se você tivesse condição de sentir o cheiro que a gente emite, os nossos pensamentos, seu cheiro era fichinha perto do nosso. Porque cada pensamento negativo que a gente emana é um tóxico, é uma substância pestilenta. Então, coitado do nosso irmão que estava preocupado com o cheiro de suor, de falta de banho. Tem banho espiritual que a gente está muito tempo sem tomar. Então, reflitamos sobre essa conservação, esse cuidado. Para inaugurar esse aspecto, anos atrás eu travei contato com uma mensagem que vai configurar bem essa reflexão de conservação. Desse processo que já está incutido em nós. Uma mãe enlouquecida conduz o filho com ódio do marido que havia traído, enlouqueceu-se e leva o filho para se matar. Ela... Desculpa, tá? Meus vídeos nunca são os melhores. Eu sempre, assim, me movimento muito. E aí ela leva o filho, coitada, tinha perdido o equilíbrio, e levou o filho para um local para ela se jogar, ela e o filho. Para deixar o marido com aquela culpa de consciência. Ela estava indo em direção ao suicídio. Num dado momento, a criança solta da mão. O que ela faz? Na hora, ela sai correndo no meio dos carros para salvar a criança. Quando ela salva a criança, e aquele sentimento de eu consegui, ela pensou. E aí começou a chorar. Eu estava indo matar meu filho. Mas o instinto me prevê salvar. Então, pensem. Temos em nós algo que nos estimula a viver. Nós somos impulsionados a viver a todo custo. Infelizmente, às vezes, a custo do sacrifício do outro. Às vezes, erroneamente, a gente imagina que conservar-se é lutar contra o outro. Trazemos isso de épocas sombrias da evolução, onde a gente era bruto, onde a gente era um bicho, um animal, que competia para viver. Esse tempo já passou, mas a gente continua competindo, e não para viver, para morrer. Porque esse enfrentamento tem nos consumido. Alguns perguntam assim: por que de tanta tristeza? Por que de tanta melancolia? Por que de tanto desespero? Por falta de amor. Por falta daquela conversa que tivemos agora há pouco. No ímpeto, nós achamos ainda que somos aquele homem bruto. Já não somos mais. A sociedade nos mostra isso. Por que o Pai nos permitiu avançar em tecnologia e ciência? Para que a gente olhasse para o que é aprimorado e pensasse assim: não está faltando nada não? Eu, com toda essa tecnologia que opera com nanotecnologia, tem
Tem tecnologia que a gente não tem condição de entender ainda. O homem é muito inteligente e avançou por demais. Mas o mesmo homem que cria um robô do tamanho de uma célula, tira uma arma e mata o outro. Compreendem? E quando eu digo homem, somos nós. Porque quem aqui, nesse público, pode levantar a mão e dizer assim, se eu fosse confrontado por uma situação inesperada, eu reagiria com a calma e a paz. Nós não nos conhecemos. Não nos conhecemos. E não peça a vida para ser testado. Porque às vezes a gente olha para alguém encarcerado e julga e não sabe se no lugar daquele indivíduo faria pior. Nós não nos conhecemos. Então, essa lei, esse processo que está incutido como toda lei em nós, vem nos impulsionar à vida, nos manter o máximo possível na oportunidade. Mas, de acordo com o que formos avançando, fomos criando maneiras de indiretamente consumirmos a nossa vida. Então, às vezes, a gente está preocupado com o suicídio direto. Mas a maioria de nós chega no plano espiritual, entrega a ficha de cadastro, e era 70 anos, só tem 50. Porque 20 ficou pelo caminho. Então, a primeira reflexão é, precisamos, porque se nós estudarmos isso e não nos servir para a vida, é para a vida. Eu preciso me conservar, eu preciso me aprimorar, eu preciso me aperfeiçoar por fora. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso todos os dias me higienizar, me alimentar. Mas nós temos vivido muito mais para fora que para dentro. Estamos num momento crítico, onde o homem chegou no auge do consumo. No auge. A gente faz qualquer coisa para cada vez ter mais. E ter mais angústia. Ter mais vazio. Porque é uma maneira, nós somos um eu divino. Nós fomos feitos para a luz, para o equilíbrio, para a paz. Toda vez que a gente se descuida e segue direção contrária, algo no sistema funciona errado. É isso que está acontecendo com todos nós. Alguns para mais, outros para menos. Eu costumo sempre lembrar, depressão, ansiedade, são processos que você, se não foi visitado ainda, se não está sendo visitado agora, pode ser que seja visitado em algum momento. São processos naturais do nosso tempo. Vale ver que grandes líderes religiosos, pessoas íntegras, estão vivendo processos complexos. Tem um companheiro que eu gosto muito, que é o padre Fábio de Mello. Não sei se todo mundo gosta. Aí vai de acordo com o paladar emocional de cada um. Eu gosto bastante da sinceridade, da verdade, com o que ele fala. Vez por outra, ele divide. Estou passando por um momento muito difícil emocional. E eu acho isso tão bonito. Porque nós sabemos que a gente também está passando. Triste daquele que está vivendo e não sabe que vive ainda. Está escondendo os sintomas. Então, por que a gente está vivendo tanta turbulência? Porque a gente está se afastando da nossa essência e do nosso destino. Fomos destinados à paz. Fomos destinados ao equilíbrio. Tudo que desequilibra faz-nos sofrer. E sobre o consumo é algo muito complexo. Porque nós estamos vivendo um momento onde a gente adquire para preencher algo que não se preenche. Não se preenche assim. Eu tenho amigas que compram roupa, para ver se o vazio passa. E passa. Alguém aqui já conseguiu preencher vazio com roupa? Viagens. Eu amo viajar. Mas esses dias eu li Vida Feliz, da Joana. Ela disse, companheiros dos nossos tempos procuram nos divertimentos, nos passeios, a fuga de se encontrar. Não que os passeios não sejam bons, mas a gente não pode pautar nossa vida nisso. Não somos aqui turistas nesse processo. Sabe quando você olha alguém assim na rua que você sabe que é turista? Lá em São Roque é fácil identificar. É fácil saber que o indivíduo é turista. A vestimenta é diferente, o ritmo é diferente. Não somos turistas. Temos um propósito, objetivo de vida. E o mais importante, nós sabemos qual é. Você vai dizer, meu Deus, eu não sei. Sabe. Lá no fundo sabe. Você só não quer esmiuçar. Você só não quer cavar esse processo.
Porque se mexer, se falar com sinceridade com Deus, que nos habita, que nos permeia, Ele nos revela qual é o nosso propósito. Precisamos encontrar esse destino. E a nossa sociedade, apesar de tantos conflitos, tem vivido muito avanço em sentido social, humano, emocional. Então, apesar de todo esse tumulto, dessa corda que nos puxa para o consumo, para os boletos, tem muita coisa nos oferecendo ângulos saudáveis da vida. Então, esses dias eu vi, a gente chama de tilelê, né? É tilelê que chama aquelas pessoas mais naturebas. Eu mudei um pouco meu perfil para me adequar lá em São Roque. Mas quando eu cheguei aqui na região de Minas, eu era tilelê. Tinha um cabelo grande, aí a Jéssica disse assim, olha, você nunca vai ser dessa cidade, desse jeito. Você tem que dar uma disfarçada, comprar uma botina. O tilelê é aquele indivíduo que a gente olha, imagina logo, né? O dread, né? Vendendo miçanga, né? Mas essas pessoas têm coisas a nos ensinar, esses modelos, né? Porque geralmente são pessoas que vivem um pouquinho mais na contramão do fluxo. Enquanto está todo mundo consumindo, o indivíduo tem uma saia, 2 blusas. E aí você fala assim, você não tem vontade de comprar mais? Não, eu adoro essa. Lava, veste de novo. Aí a gente faz deboche, faz anedota, acha engraçado, porque não tem que pagar a conta. Eu conheço um monte que paga conta igual a gente. Só que escolheu não se apegar ao que a gente está se apegando, sabe? E aí é uma direção engraçada. Porque a gente, quando perde alguma coisa que levou muito tempo para adquirir, a gente sofre, parece que é uma facada, sabe? Bate no carro da gente, que a gente conseguiu com muito custo. A gente fica tumultuado, perde o norte. Esses dias eu cheguei na minha garagem, o carro novo estava arranhado, assim, 3 arranhões. Eu fiquei especulando se foram os cachorros da rua, se foi o vizinho chateado. E aquilo foi, eu falei assim, meu Deus, mano. Vou ter uma 5, vou morrer do coração por causa de um arranhão de carro. É aonde a gente está botando o tesouro. Onde você está botando o que é importante, teu coração está ali. Então a gente vai deixar de ter carro? Ah, a partir de hoje eu faço todo o meu trajeto a pé. A partir de hoje eu não compro mais roupa. Ninguém está propondo aqui isso. O Espiritismo não tem esse pieguismo. A proposta é a gente não concentrar o coração onde não deve. A roupa não pode ser a nossa vida. A casa não pode ser a nossa vida. Assim como nossos entes queridos também não. Então, nesses dias de conflito, vamos começando a nos desapegar. A maior tristeza para quem trabalha em reunião mediúnica e sabe do que eu estou falando é ver o indivíduo sofrendo por causa do corpo. Do corpo. Não querendo olhar para o corpo em decomposição. Não aceitando, depois de 10 anos desencarnado, que foi embora. Dessa dimensão. Mas isso é o que? Isso é a gente. Vivendo apegado, não aceita uma ruga, um sinal de expressão. Respeitando todo o renil, todos os cremes de tratamento de pele, que eu também uso. Estou tentando agora, porque eu vou ser pai agora, eu percebi que eu não posso ser pai com um cara de vô. Então, é necessário que a gente se cuide. Essa máquina é nossa. Mas existe um limite. O bom senso. É um templo sagrado. Mas não precisa botar, sabe, expandir o templo, sair botando adereço. Não tem necessidade, é demais. A gente precisa ser um pouquinho mais frugal. Mas Jesus andava sujo? Está lá relatando no Evangelho de Lucas. E Jesus que andava encardido, manchado. Não estava escrito assim. Eu não sei como é que ele lavava e resolvia as questões dele. Mas a grande questão é que é o bom senso. Lembra do Chico? Que botava lá a boininha, a peruca. Ninguém precisa me ver feio. É sobre isso. Mas é o bom senso. Então, caminhamos bem, precisamos nos cuidar a preço da nossa melhoria. Mas quando vocês pegarem aquela balança antiga, que agora é digital, não tem mais graça. Mas antigamente, para quem pegou essa fase, tinha aquela assim que você botava aqui, que lembrava, ele botava os pezinhos aqui. É 1 quilo, você botava um peso de metal aqui, botava... O peso da preocupação de fora não pode ser maior que a de dentro. É aqui. Lembra de Jesus falando pra gente? Daqueles que detinham a lei, que conheciam as escrituras, cuidavam muito da aparência por fora. Mas por dentro era como? Todo podridão.
Não sejamos sepulturas branquinhas. Não fomos destinados para isso. Então, da lei de conservação, precisamos avançar nesse sentido, de percebermos a amplitude do que é a vida. Quando Kardec faz muitas perguntas aos espíritos, e Kardec é provocativo, ele sempre pergunta muito sobre a nossa realidade, a nossa condição. E os espíritos sempre respondem explicando o seguinte: Deus nos avalia pela intenção. Aí é uma peneira que foge a tudo que a gente acha que aparece. Esses dias eu lendo, para quem já gosta da literatura do André Luiz, Sexo e Destino. Um espírito, por uma série de condições difíceis, chamado Marita, ela acaba atentando contra a própria vida. Semanas depois, processos, meses depois, ou anos depois, eu não lembro, ela veio a reencarnar. E é rápido. E a grande preocupação é com ela cumprir o período. Meu irmão, que também é um estudioso do espiritismo, me disse: como assim? Como assim? O camarada não tem que ficar 100 anos nas regiões. Eu falei: não vai por esse caminho. Deus nos avalia pela intenção, pelo coração, a intenção do Criador não é nos torturar, é que a gente avance. A gente conhece muito bem as leis lá de Moisés. E não é o decálogo, não. Está gravado na nossa consciência o que não devia, que são aquelas leis civis. Então a gente é muito rígido por um manancial de amor incontável. Deus nos quer para a felicidade, para o amor, para a regeneração. Então, vamos tirando esses parâmetros muito assim, sabe? Parece aquele negócio, sabe, inflexível. Deus nos quer para o progresso. Precisamos avançar para isso. Nos conservar neste sentido. Então, pergunta da noite. Estamos fazendo bem esse cuidado? Essa é a primeira pergunta. Estamos avançando bem no sentido do cuidado com o nosso organismo? E aí a temática avança. Tem gente que se priva do material em prol de uma causa. Vocês conhecem bem isso, não conhecem? Então tem gente, por exemplo, que eu vou entrar em oração. Todo mundo aqui conhece o termo jejum, que é muito mal interpretado por todos nós. A ideia de jejum que a gente tem é o jejum material. Eu vou parar de comer chocolate, doce, em prol de um desejo, de uma coisa que eu gostaria, de uma coisa que eu tenho pedido à espiritualidade. É por aí? É esse o caminho? É no campo material? É como uma troca? Eu vou andar 200 quilômetros em prol de uma causa. É por aí? Respeitamos todos aqueles que têm as suas crenças. Mas nós precisamos, com o espiritismo, irmos nos desalgemando desses atavismos. Libertando. Porque a gente se apega muito ao simbólico e esquece do profundo. Então tem indivíduos que se isolam. Sabe os monges do passado? Se isolavam do pecado, da maldade, para não sentir o desejo do sexo, da atração. Tem mérito nisso? Como é que deve viver o homem? Como é que Paulo nos instrui? Como é que a gente tem que viver nos dias de hoje? Como quem? Como os homens do nosso tempo. O que Chico fazia? Ia lá no jornal, para ter assunto pra gente, para conversar. Futebol, quem ganhou? Foi o time tal. Ele era socialmente participativo. Não era aquela pessoa que onde chegava um olhar de crítica para o comportamento de um ou de outro. Estamos vivendo aqui. Nosso mundo é aqui, por agora. Precisamos nos habituar a viver com plenitude. Então não é se afastando do mundo, é mudando aqui dentro. Como é que Jesus viveu? Entre nós, nos dando um exemplo de vida. Fora dos homens? Conosco. Nas esquinas, nas praças. E eu gosto sempre de lembrar. Não é a proposta do foco do tema. Se estivesse ele entre nós, perderia algumas reuniões para estar mais em família, nas praças públicas ensinando. Porque a gente gosta do clubismo. Nós não vamos para monastério. Vocês podem estar se perguntando assim, por que ele está falando isso?
Nós não somos católicos, não somos hindus, não somos budistas. Nós não estamos nos recolhendo, estamos. Muitas vezes passamos 7 dias da semana dentro da casa espírita e esquecemos do nosso cuidado de vida. É esse o propósito? É esse o nosso caminho? O Cristo nos quer aonde? Na vida que Ele nos ofertou. E quando eu digo a vida que Ele nos ofertou, alguns podem estar pensando, então, Lucas, o que você quer dizer? Que eu tenho que mesmo largar meus compromissos no centro e viver para o mundo. Mundo? Não. Mas é porque às vezes a gente confunde. Começa a criar uma ideia de que vida evoluída é dentro do centro. Onde a gente aplica o que a gente aprende? É no ambiente de trabalho. Eu lembro de um amigo chamado Eduardo, agora ele mora em Santa Catarina. Nós tínhamos um grupo jovem, 30 e poucas pessoas, e um belo dia ele falou, estava falando sobre viciação, sobre uso de álcool. Ele falou assim, sempre que eu estou na minha repartição de trabalho, todo mundo aqui já foi para o Rio de Janeiro? Sexta-feira, acaba o trabalho, o povo desce, os barzinhos, tudo abre, o povo senta, conversa, dá risada, não tem hora para voltar. Se tiver esposa, a esposa vai para o centro do Rio, encontra lá mesmo e fica aquela resenha, como assim chama, né? E ele dizia pra gente assim, nossa, os amigos de trabalho me convidam, eu nunca vou, e pessoal, eu sinto que a maioria do trabalho nem conversa mais comigo. O povo já, sabe aquela coisa de vida antissocial? E aí ele veio me perguntar, ele falou assim, o que você acha? Assim, meu amigo, você vai se corromper por sentar com seus amigos para conversar? O que a sua companheira acha? Ela sempre me fala que eu devia conversar um pouco com os meus amigos para interagir mais. Um belo dia ele sentou. Sentou-se junto aos amigos. Primeiro eles saíram da repartição e nem chamavam mais eles, sabe? Aí ele, gente, vocês vão aonde? A gente vai descer, tomar um shopping, aquela coisa toda. Eu vou com vocês. Eu acho que o pessoal pensa assim, meu Deus. Vai acontecer alguma coisa hoje. Hoje, tempo de repartição, desceu. Todo mundo com o olho arregalado, pensou assim, o Eduardo está perto de desencarnar, né? Sentou-se com eles. Desce. Não bebo não. Obrigado. Você não bebe? Não bebo não. Ele se divertiu, conversou por um tempo. Tem família. Gente, eu vou lá. Mas olha, disse que foi uma alegria dos amigos. Abraça, pô, obrigado. Pô. A gente achava até que você não gostava da gente, você achava que a gente era menos que você. Ele repetiu isso algumas vezes. Aí ele disse que um dia um amigo falou assim, deixa eu te perguntar um negócio aí. Esse negócio seu com a bebida é por quê? Pô, nada, não tem trauma, não tem nada, eu só acho que, você vê, eu curto com vocês, conversa, a gente troca uma ideia, eu não preciso. Mas interessante, nunca tinha pensado na vida assim. Para mim, sentar com os colegas se eu não tivesse uma cerveja, não tinha profissão. E olha, vocês entendem? Vocês entendem o impacto disso numa vida? Não estou dizendo sobre a cerveja, demonizando nada aqui. Mas o quanto que a gente socializa, o quanto que a gente amplia a nossa vida quando a gente diz o preconceito. O Cristo não nos quis para criticar. O Cristo não nos quis para perseguir. Quantas vezes ele nos mandou lá dos 12? Fulano, vai na casa de fulano. Pedro era categórico. Quando voltava era crítica. Meu amigo, eu te mandei para socorrer. O problema que tem lá eu já conheço. Precisava, para fazer a análise, eu não precisava ter te enviado. É sobre isso. Vamos despindo essa toga de fariseu. Não somos mais. Pelo menos eu não desejo mais ser. A gente traz um pouquinho. Se bobear, a gente entra da curso e tudo de fariseu. Mas o Espiritismo não nos quer para isso. É para a gente transformar a sociedade. Como? Botando o livro embaixo do braço, saindo pregando para as pessoas? Não. Vivendo com coragem. Vivendo com verdade naquilo que faz. Vale a pena abdicar da vida física em prol de uma causa? Sim, pelo próximo. Isso a gente não tem feito. Madre Teresa. Irmã Dulce, aqui pertinho. Acho que a maioria conhece o nome de Irmã Dulce. Levavam cama, porque ela toda cheia de problema. Todo mundo olhava para ela com aquele monte de probleminha, cama. Quando a pessoa voltava, cadê ela na cama? Um dia perguntaram, por que você não usa cama? Se eu deitar na cama, não chega mais cama para os doentes. Olha, vocês entendem? Essa é a abdicação que a gente precisa fazer. Olha a vida do Chico. Está aqui pertinho da gente. E tá e continua perto da gente.
Abdicou de tudo. De felicidade, de família, de tudo. Para nos servir. A todos. Só os espíritas? Não, toda a humanidade. Quem aparecia? Tinha hora para acabar? Manda alguém entrar para atendimento fraterno com a gente. Acabou nosso horário, o que a gente faz? Já começa aquela impaciência, dá aquela sudorese. A gente já fica tenso. Porque eu preciso dormir, eu preciso trabalhar. Como é que era a vida do Chico? Não trabalhava, não? Trabalhava. Mas abdicava da própria saúde, da própria integridade em prol do socorro daqueles que precisavam. Essa, sim, é a abdicação que a gente precisa começar a realizar. A gente renuncia. Caridade é bom para nós espíritas enquanto não nos causa desconforto. E o Evangelho é claro nisso. Dado que sobra, é simples. Difícil é dar o quê? Do que nos falta. Do que nos falta. Quanto tempo eu tenho, divino? Nossa, Deus. Estou na metade ainda. Então pensem. Precisamos... A gente vai conseguir fazer o que o Chico fazia? Não. Não está na nossa condição ainda. Mas a gente pode começar a ensaiar. Tem uma passagem no Evangelho que diz assim, é a filha com a mãe fazendo caridade. Vocês lembram dessa passagem? Aí a filha diz, a filha tá doida para ajudar a mãe, mas qual é o propósito dela? Pegar o que a mãe tinha. Ela falou assim, não, essa caridade é minha. Isso aí é o meu trabalho. O que você tem para dar de você? O que a gente tem para dar? Ah, eu sou pobre. O que mais tem feito falta no nosso mundo hoje? É a caridade material? Não. Lá na minha cidade tem muito morador de rua. Imagina uma cidade com 2 milhões de pessoas. Muito morador de rua. Todo mundo vai na rua levar o quê? Comida. A comida não falta. É capaz de a gente chegar e o outro tá dando a comida e a gente revezar, mas ninguém dá atenção. Ninguém senta para falar assim, qual é o seu nome? Sentar, mas é sentar na realidade. Não é sentar como se ele fosse um subalterno. Quanta nossa caridade tem sido assim? Deu para pescar? Até aí foi? A gente pode seguir, pode avançar para o próximo passo? Para o lado da destruição que a gente conhece melhor? Destruição é um processo natural. Natural. Tem um que nos apavora. Falava eu dos cremes de cuidado de pele. A cada dia que passa, você morre um pouquinho. Você olha no espelho e fala assim, gente, eu não tinha visto isso. Olha esse negócio aqui que está formando. Olha isso aqui, quando eu dou risada. Essa é a parte aparente. Mas, eu não sei vocês, sou daquela geração que começou cedinho a trabalhar. Estou chegando na casa dos 40. O pessoal fala, pega esse negócio no chão. Eu vou perto assim. Quem disse que eu faço como quem faz com 20 anos? Se eu fizer assim, depois eu... Já mudou. Porque o corpo está em processo de... Depois que nasceu, é só velhice. Não é verdade? É fatal. Estamos envelhecendo. O corpo está, aos pouquinhos, se desfazendo. Minha avó que dizia, você percebe, daqui a pouco cai até a orelha e o nariz, de tanto que cresce. É um processo natural que nós não aceitamos. Estamos em processo de aprender a lidar com uma destruição que é natural. Na verdade, se a gente encarar como renovação, é mais bonito. Não é assim? Porque a gente vê... Alguns espíritos são mais sábios. Eu me despedi de um amigo há 2 anos atrás, acho que já tem 2 anos, uma liderança incrível do movimento espírita da minha região, abnegado, dedicado, era, sabe, quem nos apoiava contra a juventude, 80 anos. Ele tinha saúde para até os 120. Só que aí vem os resgates. Apareceu uma doença chamada fibrose pulmonar. Um homem saudável, um touro. Ele montava uns palcos de show espírita, entrava embaixo, ficava lá prendendo os negócios. A gente não conseguia. Mas a vida é assim, né? Tem seus resgates. E aí, ele adoeceu, eu estava afastado, me avisaram, o Celso está doente. Me carregou no colo, me ajudou, eu fui lá visitar. Muito bonito, gente. É bonito demais ver quem sabe lidar com esse processo. Eu falei, e aí, meu amigo, melhor? O amigo tem que andar devagarzinho, porque está só com 60% de oxigenação. Vamos devagarzinho. Aí devagarzinho. E aí ele para mim, olha,
Seu amigo sempre disse que estava perto de fazer a passagem. Chegou a hora. Falei, como é que tá o senhor? Eu rindo. Como é que você está aí dentro? Eu tô ótimo. Minha família que não aceita que eu vou morrer. Meus filhos não querem nem falar, todo mundo espírita, não querem nem falar nesse assunto. Eu já deixei tudo arrumado, todos os projetos que eu tinha eu já agradeci um por um. E meu filho, que é melhor, olha a lucidez, que é melhor do que isso? Olha esse corpo aqui cheio de ruga. Daqui a pouco eu tô nenenzinho, liso. Eu olhei para ele e falei assim, olha a grandeza. 2 semanas depois, psicografia. Porque o corpo era o que para ele? Só um empréstimo. Quando no sepultamento, médios de toda a região, estava do lado do corpo, num sorriso bonito, agradecendo. Cada um que chegava perto do caixão, ele abraçava. Alegria de porque chegou a hora. Não vou falar só de morte, não, tá, gente? Eu sei que está todo mundo já assim. Tem gente que pensa. Eu às vezes brinco, o povo tem um medo de morte. Aí às vezes eu uso o seguinte exemplo, né? Vai todo mundo para casa, acabou a semana espírita. Aí aparece lá no WhatsApp. Ih, gente, o menino que fez a palestra morreu. Desencarnou. Acontece, gente. Pode ser que a minha hora seja agora. Por isso que eu estou tentando aqui, me esforçando, fazer um bom discurso. Daqui a pouco eu vou dizer para minha companheira que eu a amo. Aí, né, deixando tudo em ordem, que pode ser o último dia. Lei de destruição é natural. Não só o nosso corpo, mas toda a natureza é assim. Vocês gostam de documentário? Antigamente era Sky, agora não sei nem como é que tá o negócio aí. TV. Eu adorava aqueles Animal Planet, né? Aí tem gente que tem conhecidos meus que dizem assim, eu não gosto de ver esses programas. Porque aí você está vendo um bicho lindo e de repente ele pum, come o outro. Mas, gente, você vai no mercado, frango, porco, você só não pegou para caçar. Você pagou alguém para poder empacotar a vácuo, congelar, tirar as peninhas. Mas é um negócio que eu acho muito engraçado. A pessoa está ali cortando a carne. Eu não aguento esses documentários. É a nossa realidade. É a nossa realidade ainda. Vamos para a polêmica. Nos apropriamos da terra. É tudo nos dado por empréstimo. Tudo nos dado é meu? Não. Você vai prestar contas de tudo. E como eu falei no início, Deus nos mede pela intenção. E a nossa responsabilidade nunca é igual a do outro. Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, olha aquele político na corrupção. Será que ele tem o mesmo conhecimento que você? Será que ele conhece Jesus assim como a gente conhece? Porque se a gente faz o que o político faz, aí o negócio vai ficar feio. Porque a gente já conhece, entende? Tem gente que conhece e faz, aí é outro. Aí são outras contas. Mas o Espiritismo é uma proposta para você fazer a própria conta, não é para fazer a conta dos outros. Então nós nos apropriamos da Terra. E os Espíritos falam para o Kardec que a nossa responsabilidade ela vai sendo condicionada ao nosso aprimoramento. Gente, a gente já avançou muito. O homem consegue fazer um rio voltar. Vocês têm visto reportagens sobre isso? Tem uma terra que está lá devastada. Aí a pessoa começa a plantar árvore. Daqui a pouco tem nascente. Faleceu um fotógrafo agora há pouco tempo, muito famoso. 200 nascentes ele trouxe de volta. Você pensa assim, gente, que loucura. Sim, o homem tem inteligência para isso. Uma das cidades lá, capitais dos tigres asiáticos, lá pro lado de... Não entendo muito bem dessa parte de geopolítica. Acho que é Indonésia, aquela região ali. Singapura, aquele miolo. Uma dessas capitais tinha um rio muito parecido com aquele valão que passa no centro do Rio, parecido com o Tietê. Um belo dia, um estadista, um político, encarou um projeto de despoluir Singapura. Todo mundo foi contra. Óbvio, né? Porque uma gestão, quando você faz um negócio desse, não é para sua gestão. É uma vida. Está lá agora. Jardim dos dois lados, o povo tomar banho. Era um negócio igual aquele canal lindo que tem lá no centro do Rio, que não dá nem para ele passar perto de manhã. É sobre o homem tem capacidade para mudar. Já passou o tempo da brutalidade. Já passou o tempo da onde o homem passa, destrói. Já não cabe mais isso.
senhor plantou em São Paulo 40 mil árvores. Uma floresta, né? 40 mil árvores. Olha como é que sai da terra. É uma missão isso. Olha o quanto ele deixou pra gente. Talvez aqui é mais pro Cerrado, né? Eu venho lá do lado da Mata Atlântica. Então a gente tem uma noção melhor dessa questão de microclima. Eu moro no meio da Mata Atlântica. Eu escolhi comprar quando eu tive a oportunidade de comprar alguma coisa, eu comprei uma casinha numa região de proteção ambiental. Gente, vocês não fazem ideia. Eu venho da minha cidade, que é uma das cidades mais quentes do país. E lá vou eu. Chega a 49 graus o termômetro no verão no Rio de Janeiro. Se quiserem visitar, fique à vontade. A cidade é linda, não tem nenhum ponto turístico. Quando eu chego em casa, meu marcador do carro marca 6 graus a menos. 6 graus a menos só eu chegar. Fora a sensação térmica por conta da umidade que a mata mantém. Então, já passou o tempo da gente pega, destrói. Até por que passou o tempo? Porque a gente aprendeu? Não. Porque chega uma hora que a gente destrói tanto que a gente se autodestrói. E a gente vai conseguir botar um lugar? Vai. Ninguém precisa imaginar que está chegando o fim do mundo. A gente está causando um negócio que está ficando inconsistente. Ano passado, eu vim descobrir aqui em São Roque. Saiu os bichos do chão, tal de broca, comeram minhas mangueiras todas. Eu tenho 6 mangueiras. Acabou com a mangueira. Apodreceu, ressecou, matou. Gente, que é isso? Você tem um mal na terra, esse negócio aí. Mas foi em questão de meses. Aí lá em São Roque eu fui conversar com uma engenheira agrônoma. Ela, moço, tá tão quente, a temperatura na terra tá tão quente, que o solo aqueceu demais. Então não tem veneno para formiga, não tem veneno para broca, eles estão saindo. E aí é difícil controlar. É muito rápido. Olha, a gente está se... Daqui a pouco a broca vai matando a gente. A grosso modo. Tem outras coisas que estão consumindo a gente mais rápido que a broca. Nossa impiedade, a nossa vaidade. Mas é sobre isso. Está na hora. Aí alguns pensam assim, o que esse garoto está querendo dizer? Vou sair por aí plantando árvore. Sim, é um bom caminho. Mas pelo menos se você não cortar a árvore, já está sendo uma boa direção. Mas tem coisa que a gente pode fazer no dia a dia. E a gente não faz. Quando eu vou para São Roque, tem uma grade assim, coleta seletiva. Fiquei até emocionado. Nem imaginava que tinha isso pro lado de cá. Vou separar meu lixo, agora já tenho minha casinha em São Roque. Vou começar a separar meu lixo. Dá trabalho? Dá. Mas tem que dar trabalho, gente. Fui eu que destruí esse negócio. Eu que queimei, eu que cortei. Agora vai dar trabalho. Vou separar meu lixinho. Uma vez na semana eu vou lá em Piuí. E o lixo orgânico? Vou fazer uma composteirinha para não ficar criando churume e toxicidade por aí. Tem coisas que a gente pode fazer. Entende? Tem gente que diz assim, a indústria consome 80% da água. Sei lá, tô chutando, tá, gente? Não tem estatística boa para isso, não. A gente é coisa de 10%, 15%. Por que eu vou ficar economizando sem indústria? Gente, a questão é de consciência. Você não vai economizar água mostrando para Deus. Não é sobre isso. Olha, hein? Fechei a torneira. Não é sobre isso. É sobre a consciência. De sentir que você está começando a fazer sentido. Já viram aquele filme? 10 mil. Meu Deus. Estou apavorado com esse lugar aqui. Corre muito aqui. Viram Avatar já? Filme Avatar? É uma ficção, mas tem uns conceitos legais do filme para ser tratado. E aí, os indivíduos vivem como os nossos originários nesse planeta, né? Mas é muito interessante. Eles matam para comer. E o respeito, assim como os nossos indígenas, com aquilo que vai caçar. Como é que a gente se comporta? Uma certa vez um amigo fez veterinário lá no Rio, na Rural, me mostrou um vídeo no matadouro. Gente, pega a literatura do André Luiz, Missionários da Luz, quem puder ler, para mim é um dos livros mais preciosos que a gente tem. E é fácil. Porque você tem Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, são difíceis demais. Densos. Esse é leve, você vai aprendendo ali numa história, uma crônica. Gente, é muito profundo. Ele vai nos mostrando o tanto que a gente precisava se abeirar dos animais
para ajudá-los no processo de evolução, porque eles evoluem. Não sei se todo mundo se deu conta disso. Vocês percebem como é que o animal depende, quando domesticado, quando relacionado a gente, o quanto que ele espera de nós? Eu chego no sítio que eu tenho, eles saem da cerca, dão uma volta e vêm. É uma alegria. Pode ser, eu posso chegar 30 vezes, chega a ser cansativo. E eu olho assim, eles me olham assim, numa expectativa do tipo assim, parece que eu sou um Deus na Terra. E eu sou para eles. Para eles é como se eu fosse uma divindade. Na ignorância deles, eu sou aquele que Deus deu para orientar. E eu oriento. Como é que a gente tem tratado os animais? Lá no passado, justificável. No processo de expansão, perfeito. Mas e agora? Não estou aqui tentando canonizar ninguém, nem converter ninguém ao vegetarianismo do qual eu não sou. Já fui vegetariano. A grande questão não é essa. A grande questão é a maneira com que a gente está se relacionando com isso. Nós somos 8 bilhões de almas aqui, consumindo cada dia mais. A gente ama o churrasco, a gente ama aquela carnificina toda. Eu amo também mal passado, não vocês. Só que a preço de quê? A preço do sofrimento de quantos eu tenho vivido assim? Entende? Se você tem uma senhorinha que tem uma fazendinha e mata um bichinho para comer, é uma realidade. Os nossos bichos são confinados e criados em lugares sem luz solar. É isso que a gente tem criado. Eu posso mudar isso politicamente? Não. Eu não. Posso arrumar uma briga, eu vou ficar brigando minha vida inteira. Mas eu posso reduzir, eu posso refletir melhor, eu posso evitar consumir aquilo que é, sabe, de processos que são muito dolorosos. Eu posso ir mudando devagar. Porque a gente está aqui para isso. O Alexandre, lá no Missionários da Luz, ele diz isso. Dia chegará em que o homem e o animal viverão em consenso. O homem vai se aberar do animal, o animal vai auxiliar? Sim. Mas está nos faltando mais carinho. A gente gosta, eu brinco, né? Sempre brinco com a Jéssica. O povo gosta de pet. Não, não pode, meu Deus, gritou com o cachorro. Para o mundo. Mas ninguém está se importando com um boi que morre todo dia. Não, um tanto de hipocrisia sobre nós. As pessoas saem em defesa de um cachorrinho de rua, mas continua patrocinando um consumo exacerbado. Não estou chamando ninguém aqui ao radicalismo. Mas somos espíritas. É um processo no coração de cada um. De cada um. Redução de consumo. Tem coisa que a gente compra que é com a mão de obra de criança. A gente continua comprando. A gente tem comprado roupa que a pessoa trabalha para ganhar R$1. Ah, mas eu tenho que refletir sobre isso, dá muito trabalho. O que você fez nessa terra deu muito trabalho. A espiritualidade está esperando você até hoje caminhar. Vou mudar o mundo de um dia para o outro? Não, mas eu posso ir mudando vagarosamente. Porque o problema está na intenção. É a intenção. Eu quero me harmonizar mais. Eu consigo? Eu sei de onde veio minha camisa? Não. Sei. Mas tem coisa que eu olho. Couro, não quero. Prefiro sintético. Ah, eu vou comprar um negócio que eu sei que... Entende? É como quem compra um roubo. Você sabe? Ah, não quero saber, tá mais barato. Lá no Rio é comum, aqui não é comum. Lá no Rio é comum a gente encontrar essas bifurcações. Então, precisamos orientar nosso pensamento para essa revolução que está acontecendo. Vivemos num mundo de provas e expiações, não é isso? Já está mudando. Para quê? Alguém sugere? Aí a gente acha isso lindo. O que é regeneração? É doloroso a palavra, tá, gente? Regenerar é reeducar. Vocês entendem que está entrando num processo de reeducação para aprender a viver de novo? Para sair da direção da destruição, 1 minuto? 5? Nossa, agora começou a ficar bom o negócio. Para sair do nível da destruição no nível da consciência. Entende? A gente, quando faz o negócio, é muito mais simbólico do que real. Então, às vezes, a gente brinca, né? Tem gente que defende um não consumo, ou um tipo de vida, um iPhone. Aí as pessoas brincam, fazem deboche. Não é sobre o outro, é sobre mim. Eu preciso mudar meu jeito de viver para merecer viver em um lugar melhor. Para que eu possa irradiar processos mais saudáveis de vida. E aí, 5 minutos é muito pouco, mas eu vou tentar.
Porque tem 3 assuntos que se completam. No assunto de destruição, ele vai tocar no assunto assassinato, assassino, morte, que é quando a gente inflige ao outro esse mal que todo mundo conhece, mas que eu acredito que a gente já avançou um bocado. Só que a gente tem matado o outro devagarzinho também. A gente já não pega arma de fogo. Mas a gente tem que refletir que tipo de morte a gente tem provocado. Tem uma poesia da Maria Dolores que diz que às vezes uma palavra destrói o outro por completo. Uma ausência de socorro, você pode permitir que o outro perca a vida. Então, nosso papel quanto espírita é refletir sobre o mandamento que está com a gente há 3.000 anos. 3.000 ou mais, né? Nem lembro. Só Moisés tem quanto aí? 4 já? 4.000, gente. Olha que delícia. 4.000 e a gente não entendeu. Aí ele parte para a questão do duelo. Eu achei muito engraçado quando eu reli esse texto. Todo mundo lembra daqueles filmes antigos? Que o indivíduo andava para trás, né? Virava, né? Era isso o duelo? Aí eu pensei assim, gente, quando a pessoa lê isso, ela pensa que não, isso aqui eu não preciso ler, não. A gente já não tem mais isso na vida. Não tem, não? Eu vivo isso constantemente na minha cidade. Um carro corta o outro vem, olha um para o outro, pistola. A gente não tem vivido isso? O vizinho faz um negócio, joga um lixo na nossa lixeira, o que a gente faz? Eu vou esperar. Nessa semana ele não passa. Entende? Não está duelando ainda? Hoje eu vou chegar para aquela pessoa lá no meu trabalho e vou dizer tudo o que ela merece. Já está planejando o duelo. A hora que vai sacar a arma, mudamos. Só mudamos a modalidade. Ou não? E a gente está preocupado com um tema que está aqui, que é a guerra. A gente está preocupado com a guerra, mas a gente vive pequenas guerras todos os dias. A gente trava pequenas batalhas todos os dias. E não desce do tanque. Não desce. Não se dá por vencido. Enquanto que o Cristo falou o que pra gente? O conflito, se você não se der por vencido, não venceu a batalha. Não é verdade? E aí, por último, ele trata daquele pontinho. Precisava de mais umas 2 horinhas pra gente começar. Esses temas são bons. Aí ele fala da pena de morte. Eu gosto de terminar assim, mal, porque, independente de pensamento político, social, esse capítulo, na verdade, essa área do Livro dos Espíritos, antes desse capítulo que a gente está trabalhando, está falando sobre leis morais. No meio das perguntas, ele pergunta assim, quem é o guia modelo da humanidade? Vocês sabem, não sabem? Só tem um. Não pode ser Lucas, não pode ser divino, não pode ser o Pai. Só tem um guia modelo. Porque nele você encontra tudo. Tanto que o Evangelho é ele. A boa notícia é o Cristo. E, tem gente no Espiritismo falando que bandido tem que morrer. Gente, não podemos ir nessa direção. Nós somos seguidores do Cristo. Do Cristo. Que a qualquer crime tem perdão. Não há caminho cristão sem redenção. A gente pega o Evangelho e rasga. Esquece a questão de opinião, de partido. Espiritismo não é para isso. Aqui a gente não vai discutir quem é de um lado A, lado B, não é a proposta nossa. Mas tem coisa que é inadmissível. Inadmissível. Para todo sofredor tem perdão. Por quê? Por quê? Qual é a ficha de vocês? Vocês podem me dar a ficha de vocês? Eu cometi há 200 anos, pagou? Se não pagou, é culpado igualzinho. Estou lendo um livro, Sexo e Destino. No final do livro, já encerrando, no final do livro. Mas o livro é uma confusão. Pensa numa confusão de família. 2 famílias, um negócio de estupro, a traição grotesca, tem de tudo no livro. Tudo, porque é sexo e destino. Tem a ver com a nossa história humana. No auge do complexo, quando eu já estava assim, meu Deus, gente, isso está parecendo novela desse jeito. O negócio estava no final. Vão desmascarar lá, mostrar quem é quem naquela história. Em outra vida. Era tudo que eu estava esperando. Estava nervoso, estava ansioso já. E aí,
Começa a relatar, fulano, foi fulano, num passado de 150 anos. Estava faltando um personagem. E André Luiz assim, cadê? Cadê esse indivíduo aqui? O pior, o pivô. Aí uma instrutora diz assim, não, esse aí a gente já vasculhou os registros, se a gente não encontrou. A personagem principal do livro, o orientador, o benfeitor, era o mais endividado. É quem causou o início do sofrimento de todo mundo. Foi ele. Aí eu pensei assim, calma aí. Se o Félix, que há 150 anos atrás, 200 anos atrás, estragou a vida de todo mundo do grupo e causou uma das tramas piores que eu li, ele é o benfeitor de um agrupamento inteiro, e eu, que não sou benfeitor nem da minha casa, eu estou em condição de julgar alguém? Parece que os dias se repetem, a gente joga a pessoa no chão, pedra na mão, e Jesus com a gente ainda. O que ele fez? O que contam os cronistas? O que contam aqueles que divagam sobre o Evangelho? Diziam alguns que Jesus escrevia o defeito, o erro, o pecado no chão. Alguém ficou para tacar pedra? Mas a gente está aqui, querendo condenar esse ou aquele. Se fosse colocar como pena final para um pecado drástico, todos nós estávamos indo para a cadeira elétrica hoje. Porque a gente está em condição de dizer que o nosso passado é bom? Eu sou espírita desde menino. Desde que nasci. Por conta da mediunidade, por conta da sintonia, de vez em quando eu encontro alguém que você sente assim espiritualmente que é mais elevado. Dá para perceber. Eu só encontrei os dois na vida, tá? Os 2 ou 3. O resto, como diz a grosso modo, é farinha do mesmo saco. Pecadinho para cá, pecadinho para lá, somos muito parecidos. Não pense vocês que aquele que lá está, sentado no bar, berrando, gritando, está muito atrás de você. Não julgue assim. Não julgue. Porque de repente já venceu a maledicência e você não. E vou dizer a vocês, bebida, de repente tem um monte de gente aqui que já largou bebida nessa vida. Bebida a gente larga rápido. É maledicência. Você falou mal dos outros 2000 anos. Você acha que vai ser em 2 semanas que você vai deixar de ser fofoqueiro? Caluniador? Então vocês imaginam que lá de cima Jesus está olhando e falando assim, não, Lucas está com um brilho bonito. Então, Lucas avançou muito. Olha como ele fala do evangelho, que pecado. Geralmente quem tem tarefa de falar do evangelho, tenha certeza do que eu estou dizendo a vocês. Geralmente aqueles que têm mais tarefa no espiritismo são os que estão mais assim, se olharem igual... Já viu aqueles carros que puxam latinha? Gelatina? É a gente. Então não se iludem com a aparência, não se iludam com as aparências. Para encerrar, quando Jesus nos escolheu lá os 12, eu errei a conta? É 12, né? Quais eram eles? Os melhores do seu tempo? Os que aparentemente eram os mais preparados? A gente hoje é aí. Você imagina Jesus ali no meio da praça, eu quero um vereador, aquele envolvido com corrupção. Eu quero agora um cara que descarrega caminhão, mas que xinga muito. Era essa turma. Dos mais, era um pouquinho de cada canto da sociedade. Ele nos ofereceu o que como exemplo? Todos nós somos bem-vindos. Nós, quem vai chegar depois da gente. Porque às vezes a gente entra junto da companhia de Jesus e começa a preparar tudo e fala, não, agora aqui não entra ninguém mais. Se estiver sujo, pecado, não entra. Somos todos enfermos. Todos enfermos. Vamos desarmando. Oi? Fica à vontade. Vocês lembram quando foi formado aqui, quando começou a formar a colônia? Os portugueses chegaram aqui, começaram a essa bagunça que a gente conhece até hoje. Quando eles vieram para cá, só veio gente problemática, né? Cometeu crime, vamos para o Brasil, aquele negócio lá, a gente vai fazer um negócio bom lá. Vocês acham que foi só fisicamente? Era assim, quem aí tem muito erro? Eu, Brasil. Quem não aguenta mais guerra, que está fazendo muita guerra, está causando muito problema. Aquele amiguinho desejado, na turma sempre tem aquele problemático, né? Todo mundo veio para cá. E aí vocês pensam, veio para cá onde a gente está, quem somos nós na fila?
né? Estamos aqui. Então, encerrando com muito carinho, nessa corrida evolutiva, que é uma corrida, e a gente precisa se adiantar, sem pressa, mas vamos criar um ritmo bom de trajeto. Pega aquela... Eu brinco, né? Antes a gente tinha uma espada grande, agora é aquela faquinha de plástico, sabe? Já comeram com faca de plástico? Quebra os dentes, não corta. Mas a gente está com a faquinha de plástico tentando ainda furar os outros. Guarda, lembra de Jesus para Pedro? Pedro, filho, guarda esse punhal, né? Ele está assim, Lucas, guarda esse negócio que já não serve para machucar ninguém. Vamos seguir. Esquece esse processo. Cuida da terra, do seu irmão e de você mesmo. Não tem como sair daqui melhor sem essas questões. Ama o lugar onde você está inserido. Cuida do seu jardim, cuida da sua casa, da sua rua, da sua cidade. Cuida dos que estão se abeirando de você. Não esquece ninguém, não. Não tem ninguém invisível para Jesus. Vamos nos acolher mais, começando por nós. Se a gente não se ama aqui, dificilmente a gente vai se amar lá fora. Espero que tenha sido uma boa conversa. Desculpa se eu fugi muito do tema. Foi muito prazeroso estar com vocês. Estou liberado? Tô? Tem que entregar isso aqui, senão eu vou para casa com isso. Obrigado.